E ontem, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, anunciou a sua candidatura à presidência da República. E antes de estarmos falando acerca disso, peço humildemente para você estar me dando uma ajuda aqui no canal com seu like, seu compartilhamento, sua inscrição, me ajudando nesse canal e também no meu outro canal, o Reinado Nerd, onde a gente tenta falar de cultura pop nerd otaku, o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Esteja dando uma ajuda lá e aqui também, então sem mais delongas, vamos estar indo diretamente ao assunto. Ontem foi anunciado que Sérgio Moro irá concorrer à presidência do Brasil em 2022. Eu queria ter trazido esse assunto ontem, mas infelizmente a minha semana está uma desgraça, velho. Além do fato lá que eu comentei no meu último vídeo que me deixou para baixo, meu notebook quebra, entendeu? Agora vou ter que processar uma certa empresa aí que não vou entrar em detalhes. Só tá acontecendo coisa triste comigo essa semana. Essa semana para mim tá uma desgraça. Então só agora que eu tô podendo falar esse assunto. Sérgio Moro, ele anunciou sua candidatura, né, à presidência. Ele chegou há algumas horas em Brasília para poder se filiar ao Podemos, um partido de centro e centro-direita, para poder se concorrer. Sua filiação parece que vai ser lá pelo dia 10 de novembro. E ele chegou sendo hostilizado por grupos que não vão muito com a cara dele, né, cara? Grupos esses, né, cara, de opositores, que entre eles carregam certas bandeiras, como, por exemplo, o caso da CUT. CUT. CUT que está muito ligada a um certo partido da estrelinha. Então, e assim, cara, e sem mencionar, sendo chamado de traidor, juiz vendido, sem mencionar que há poucos dias o Sérgio Moro participou de uma entrevista onde a entrevistadora falou que o Moro desgraçou o Brasil, destruiu o Brasil, é o juiz que destruiu o Brasil, né? Entendeu? E ainda disse Lula livre. O cachaceiro de nove dedos, ele assalta o Brasil junto com sua quadrilha petista durante 16 anos e que destruiu o Brasil foi o juiz que colocou aquele sapo cachaceiro atrás das grades. Vai entender? Vai entender a cabeça de um gado. E assim, Sérgio Moro, ele demorou até agora para poder anunciar sua candidatura, já que ele estava trabalhando em uma certa empresa na qual precisou terminar o seu contrato para poder anunciar a sua candidatura. Isso até que deixa muita gente feliz, visto uma proposta de uma terceira via, sendo que agora não estamos mais tendo que escolher entre um cachaceiro de 9 dedos que não sabe escrever uma linha de um texto sem cometer um erro de português e um imbecil traidor que não sabe fazer um discurso sem falar merda. Então não temos mais que escolher entre esses dois miseráveis, né? Existe uma terceira via e, graças a Deus, eu não vou precisar me programar para entrar em coma, porque era isso que eu estava me programando. Chegar a época das eleições, pular de cabeça de cima do telhado para poder ficar desacordado até próximo do Natal, para poder justificar a minha ausência de voto. E eu sou um cara que eu acredito na honestidade do Moro, eu acredito em sua integridade, né? Aliás, o Moro é reconhecido internacionalmente como um herói nacional, que não só colocou o Lula atrás das grades, onde ele deveria estar morfando até o dia de sua morte, como também colocou muitos dos maiores corruptos e empreiteiros e empresários que não valem nada atrás das grades, porque já que ele estava à frente da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato é essa, na qual o excrementíssimo presidente acabou desfazendo, dizendo que não tem mais corrupção do governo. Que abraço. E assim, e agora, Sérgio Moro, e eu acredito na integridade de Sérgio Moro, né? Nisso, muitos institutos de pesquisa, né, já falam que ele está tendo 8% atrás de Bolsonaro e Lula e tudo mais. Mas é claro que tem muito chão a percorrer até o dia da eleição. E pode acreditar, vai ter muita fake news, vai ter muita gente falando mentira, inventando coisa. Ah, não pode chamar um Moro de corrupto, vamos chamar ele de nazista, de fascista, vamos chamar ele de comunista. Aliás, o Moro, ele foi muito
criticado pelos seus opositores, mas a gente já deve estar acostumado, já que o Moro é odiado pela esquerda por ter colocado o 9 dedos atrás das grades. Ele é odiado por aqueles que se dizem de direita, unicamente porque ele, ao contrário do que muitos falam, o Moro não foi demitido. Ele pediu para sair do governo unicamente porque o Minto estava interferindo da Polícia Federal, onde, comprovando que ele estava interferindo da PF, ele alegava, não, mas a PF quer dizer profito feito, tá ok? Vamos fingir que acredito. Né? Então ele é odiado pela esquerda e é odiado por aqueles que se dizem ser de direita, que se dizem ser de direita. Com isso, criando nomes para uma terceira via. E qual é a análise que a gente pode tirar disso tudo? Porque, de um lado, nós temos a esquerda, da qual os 3 maiores partidos, PT, PSOL e PDT, né, representados pelo Lula, né, pelo cachaceiro desgraçado, entendeu? Pelo o Ciro Gomes, que é o outro maldito também, que só faz oposição ao Lula unicamente porque o Lula não quis apadrinhar ele nas últimas eleições para concorrer à presidência. Porque o Ciro Gomes, não, porque hoje eu sou oposição ao PT, unicamente porque o Lula nunca permitiria que o Ciro Gomes fosse presidente. Aliás, o Lula, ele não passa de um egocêntrico, da qual não permite que na esquerda ninguém seja maior do que ele. Basta ver que os seus sucessores, Dilma e Haddad, são 2 amebas ambulantes, já que a Dilma não sabe falar um discurso sem lançar uma pérola de sabedoria, e o Haddad não passa de um fantoche na mão de um ventrílogo, né? Ou seja, são duas amebas com a inteligência comparada a um protozoário, com um cérebro menor do que um caroço de azeitona, que são facilmente manipulados pelo Lula, já que o Lula jamais permitiria que alguém crescesse mais do que ele. Bom, então, por essa razão, a oposição do Ciro ao Lula. Você falar que mas você falou do PDT e do PT, mas e do PSOL? Quem está na frente do PSOL? É o Boulos, mas o Boulos todo mundo sabe que é o maior puxa-saco do Lula. O Boulos é o maior puxa-saco do Lula, porque é o Lula que é o padrinho lá do invasor de casas. Né? Então, de um lado, nós temos uma esquerda que está em guerra. Do outro lado, nós temos uma suposta direita, né, da qual o Bolsonaro ele vai desinchando a cada dia, já que ele mesmo se sabota. Né? Tanto pelas leis e que ele mesmo sancionou, que sabotou o próprio governo, como também pelo fato de que cada semana ele fala uma merda diferente. Não faz uma semana que o cara não passa uma semana sem passar vergonha. Como o caso, por exemplo, da sua ida ao G20, aonde ele saía nas ruas para comer cachorro-quente junto com o povão, né, para mostrar, tá vendo? Eu sou popular entre o pessoal aí, sou humilde, eu como cachorro-quente na esquina. Sendo que, na verdade, o grupo do G20, ninguém dá trela ao Bolsonaro, né? Não, nós fomos ali para o exterior para trazer investimento estrangeiro para cá. Tá. Não seria melhor ele ter diminuído os impostos, ter feito umas privatizações para poder aumentar aqui o valor do Bolsa de Valores? Não seria melhor isso? Poderia fazer aqui em casa mesmo e pensar mesmo viriam para cá. E agora nós temos a terceira, ou seja, o Bolsonaro é um cara que se sabota. Cada dia que passa ele está mais desinchado. E agora nós vamos ter uma terceira via. E quem nós temos na terceira via? Bom, tem o Dória. Dória, que é um cara que é odiado pela esquerda, porque ele se vende como opositor ao PT. Ele é odiado pela direita porque ele é um cara que defende o socialismo. E, engraçado, já reparou que os maiores defensores dos socialistas são pessoas ricas e capitalistas, né? Jorge Soros estava aí para provar isso. Bom, estava, já que agora Jorge Soros morreu. Né? E é um cara que se vendia das eleições como, nós somos Bolsodória, mas depois o camarada ele falou assim, não temos nada a ver com esse governo. E ainda de tudo, tentava crescer nos méritos de institutos Butantan e por méritos da vacina, que era obrigação dele conceder. Né? Aliás, uma coisa que eu não mencionei, o outro caso que também sabota o Bolsonaro também é a questão da vacina. Já que o Bolsonaro, se tivesse seguido os exemplos de Trump, do primeiro-ministro da Inglaterra e do primeiro-ministro de Israel, se tivesse seguido os exemplos de Estados Unidos, Inglaterra e Israel, Bolsonaro poderia sair assim, como um grande
herói da pandemia, né? Mesmo que ele não tivesse cumprido nenhuma das promessas, mas se ele tivesse trabalhado bem da pandemia, ele poderia sair como um grande herói, diferente de agora que ele sai como um grande idiota que o tempo todo sabotou a vacinação, querendo vender cloroquina, prexitina, triquina e ozônio do rabo, né? Então, voltando à terceira via, de um lado nós temos o Dória, que não tem apoio de nenhum lado, todo mundo odeia. Tem que fazer um seriado. Todo mundo odeia o Dória, porque ele não é amado por ninguém. Do outro lado nós temos quem? Amoedo, que não peida nem cheira. Qual é a importância do Amoedo para a política brasileira? Nenhuma. E agora nós temos o Sérgio Moro. Que é lógico que o Sérgio Moro não adianta só ter o nome dele, né? O Sérgio Moro, ele está atrasado, porque como ele estava trabalhando em uma empresa do setor privado, ele não poderia se manifestar. Então ele tem que correr atrás para poder criar aliança, criar aliados, poder expor suas propostas, né? Porque não adianta só ele falar assim, eu vou concorrer à presidência e ele apresentar projetos de leis idiotas como, por exemplo, sancionar grandes fortunas, que o Ciro Gomes propõe, né? Ou seja, quer tributar grandes fortunas, né? Desde que não seja a fortuna dele e dos colegas políticos lá do dele. Tem que tributar as fortunas dos outros, né? Ou o caso do PT que quer regulamentar os meios de comunicação, ou seja, a mídia só vai falar aquilo que o PT quer. E depois vem falar de democracia. Então o Sérgio Moro ele tem que trazer boas propostas. Propostas de incentivo ao empreendedorismo, diminuição de impostos, propostas relacionadas a privatizações, né? A resgatar uma imagem positiva para o Brasil lá fora, já que tanto o PT quanto o Bolsonaro destruíram a reputação do Brasil lá fora. Entendeu? Nós somos a palha do mundo. O Brasil é a palha no mundo, por causa tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Então o Sérgio Moro precisará trazer novas propostas que venha a não só trazer para si aqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro, como também solidificar a terceira via, né? Porque vamos ser sinceros, se você é uma pessoa que não quer Lula e nem Bolsonaro, Sérgio Moro é uma boa opção. E você não pode jogar o seu voto votando apenas, não vou votar nem Lula, nem Bolsonaro, nem Moro, vou votar lá do Cabo Daci Louco, que tem o quê? Tem 1% de intenção de votos. Ou vou votar lá do Moros, que tem menos ainda. Ou seja, das últimas eleições, o Bolo teve menos intenção de votos do que um crente maluco que não saía de cima do monte orando, né? Que estava tentando orar até ver Elias descendo a carruagem de fogo. E assim, cara, Sérgio Moro, ele pode ser o grande nome da terceira via. Eu acredito, como falei, eu acredito da integridade e do bom nome do Sérgio Moro. Eu acredito. Mas só ter um bom nome não adianta. E a saída do Brasil, para falar a verdade, que não é o aeroporto, como diz o Nando Moura, a saída do Brasil é que o brasileiro tenha consciência no seu voto. Parar de ficar idolatrando político, né? Lula é livre! Ai, Lula é livre! Entendeu? Meu presidente, né? Cara, sabe quanto é patético ver aquele meme do cara gritando pro Bolsonaro? Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Né? A única coisa que eu sei fazer é defender meu presidente. O verdadeiro eleitor, o verdadeiro conservador, o verdadeiro direitista, cristão, é aquele que não só coloca o político, mas também cobra as suas promessas. Porque se o Haddad tivesse ganhado as eleições e tivesse feito menos de 1% das merdas que o Bolsonaro tinha feito, cara, o Brasil inteiro estava revoltado. Todo o Brasil estava revoltado. Mas não, é o mito que está fazendo. Então, esse é o mito. Entendeu? A gente não pode chegar a eleger o Moro e ficar lá dizendo: meu juiz presidente, Moro, entendeu? Moro, ai.
Nós temos que votar com consciência, não só do presidente, mas também para senadores, deputados e outros, e cobrar dos políticos as promessas de campanha, coisa que deveria ter sido feito desse governo, porque se realmente tivéssemos cobrado, entendeu? Se o Brasil tivesse cobrado do presidente as promessas de campanha, pode ter a certeza, o Brasil não, a sua gasolina não estaria a R$ 7, e eu não teria, semana passada, ter comprado um gás de cozinha que estava mais de R$ 110. É muito chão até 2022. Comente aqui embaixo o que você acha. Pelo menos eu não vou precisar entrar em coma. Eu não tenho que me programar para entrar em coma na época das eleições, cara. Entendeu? Eu declaro meu voto ao Moro, mas vou confirmar o meu voto mediante as propostas que o candidato Moro tem a oferecer. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like. Muito obrigado se me acompanhou até aqui. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui.